Boa noite, quem está chegando por aí? Babiana e eu estamos aqui aguardando o pessoal chegar devagarito, né? Final da tarde, aos poucos. Nossa amiga Patrícia Lima, jornalista, está lá em casa querendo pegar pautas. Patrícia Lima vai esperar pautas, queremos perguntas muito inteligentes de jornalistas amigos. Aí. É isso aí, aos poucos o pessoal vai entrando, dando um oi, dando boa noite. Nós temos alguns aqui que estão sempre conosco, né? É legal a gente ver. É uma comunidade pequena que a gente vai formando aqui no YouTube, mas é uma comunidade de fé que depois compartilha. O Rodolfo é um cara que entrou aí há pouco também, está sempre nos compartilhando, deu várias sugestões boas. Isso é uma coisa que a gente quer sempre, assim, sugestões que vocês tragam de nomes bons, nomes que vocês achem legais, que a gente pode, de alguma forma, cada vez mais fazer com que o vinho brasileiro cresça, que o vinho brasileiro ganhe o espaço que ele merece. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente trouxe a Babiana Munhol aqui. Quem não conhece, hoje conhecerá de perto as coisas bacanas que a Babi vai trazer para a gente. Está voltando de férias. Primeira tarefa profissional na volta das férias será o papo conosco, Babiana Munhol? É, na área de vinho, sim, voltando de férias, estou de férias ainda da RBS, do jornal, da rádio, e hoje já dei aula, eu também sou professora aqui da escola do CETEC Fundamental da Universidade de Caxias do Sul, então eu já tive aula hoje, mas minha primeira atividade de vinho, porque, na verdade, vou contar um segredo. Ontem à noite eu tinha aula, fazendo o master da ABS. Só que a gente tinha planejado uma viagem do oeste paranaense de carro, saía às 5h30 da manhã de Cascavel, no Paraná, e a ideia era chegar antes das 7 da noite para já fazer a aula. Só que pegamos Hum. 4 obras no caminho. Tivemos um Ah, azar tremendo, só cheguei antes da chuva. E aí podia perdi ter, a aula, mas dá para podia ter, recuperar. podia ter mandado um boletim para o nosso amigo Josimar Farina. Estamos em obras, né? É. Não, eu peguei tanta obra, peguei até o pórtico de uma cidade, Formosa do Sul, ali no oeste catarinense, sendo retirado. Até isso peguei. Tu estava desbravando o Brasil do concreto, né? Era o Brasil de É vinhos nesse caso, verdade. era o Brasil de concreto. Mas então, assim, vamos começar a fazer uma apresentação aqui da Babiana, né? Para quem chegou na hora, aqui vamos valorizar aqueles que chegaram na hora, né? Porque o online a gente não tem muito essa questão aí do atraso. Flávio Pisato nos dando a honra de entrar na sala. Olha Oh, aí, ó. Flávio Pisato nos dando a honra de entrar na sala. Que momento. Então, vamos bater um papo aqui com a Babiana agora, contar um pouquinho da história da Babiana. Antes disso, eu queria agradecer todo mundo que está aqui conosco mais uma vez. A gente está em mais um episódio do Brasil de Vinhos Recebe. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, sobre jornalismo, que é um assunto que é muito importante no mundo do vinho, aí é um assunto que é muito importante para as pessoas que lidam com o vinho, que gostam do vinho, que trabalham e que vivem dele. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária que tem sede aqui em Porto Alegre, que gentilmente nos patrocina, nos ajuda a fazer essa programação e poder, de alguma forma, com vocês, divulgar e ampliar o conhecimento sobre o vinho brasileiro, né? Quero lembrar a todo mundo que a gente tem os canais do YouTube, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o nosso grupo de WhatsApp, depois eu compartilho tudo aqui no chat com vocês. Essa conversa com a Babiana Munhol daqui a alguns dias está no YouTube. Eu não sei precisar exatamente quando, porque todo o nosso trabalho, como vocês sabem, é voluntário, a gente não cobra nada, então a gente rouba horas do nosso próprio CNPJ para fazer isso, geralmente à noite, finais de semana, então a gente demora um pouquinho, mas sempre estará no ar, tá? Então convido vocês a nos seguirem lá, né, se inscreverem no canal, ativar o sininho, fazer todas aquelas coisas que ficam sabendo de tudo. Então, vou apresentar para vocês a Babiana Munhol, quem não conhece, está aqui em casa, voltando das férias, sorridente. Jornalista, como nós todos que estamos aqui nessa noite de quinta-feira, uma apaixonada por vinhos, né? Tão apaixonada que, além de titular da coluna Mais Vinhos, né, que é um projeto multimídia do Grupo RBS, que é um dos maiores grupos de comunicação aqui do sul do país, inclui participações em rádio, web, jornal impresso,
A Babi também é sommelier formada pela ABS aqui do Rio Grande do Sul, onde atualmente ela cursa o Master Países e Regiões. Então, ela é uma bela estudiosa também do mundo do vinho, né? E a gente sabe, né, Babi, que o teu contato com o mundo dos vinhos começou desde cedo, né? Tu nos contou que os teus avós na região de Caravaggio, em Farroupilha, né, que é uma região também bem clássica, né, de vinho aqui no Brasil. A tua família lá cultiva moscato ainda hoje em dia, né? A Babiana apresenta o programa Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, uma rádio. É titular dessa coluna de economia Caixa Forte, também no Pioneiro. Então, além de vinho, ela fala de economia, ela vai nos explicar como uma coisa levou a outra. E também ela é professora da CETEC Fundamental, escola da UX, Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Boa noite, bem-vinda, Babiana Munhal. Boa noite, agora oficialmente. Obrigada, Lúcia. Primeiramente, deixa eu agradecer essa oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esses projetos relacionados ao vinho e também agradecer pelo trabalho que vocês fazem voluntário, que é muito importante para a gente divulgar o nosso Brasil todo, que tem muita coisa sendo produzida, muita novidade, e a gente que trabalha nessa área da comunicação tem tido aí bons resultados, né? Então, agradecer por esse trabalho que vocês empreendem de forma voluntária, né? De quem ama mesmo o que faz. É E isso a minha aí, história... quero né, também deixar claro aqui que quem está entrando aqui daqui a pouco entra aqui a Carol Dani, que é a nossa sócia aqui no Brasil de Vinhos, também sommelier, diretora da ABS, a Caroline Dani, o Luiz Gustavo Lovato, que é enólogo, atualmente ele está em Campinas, fazendo um doutorado lá, e o Roger Perotto, analista de sistemas. Então, nós 4 somos o Brasil de Vinhos. Vamos, então, começar o papo com a Babi e perguntar, uma pergunta clássica aqui, Babiana. O que veio primeiro na tua vida, o vinho ou o jornalismo? Ah, difícil responder, porque se for pensar do lado profissional, o jornalismo, atuar, falar de vinhos profissionalmente veio depois. Mas se for pensar no lado pessoal, o vinho veio antes. É da minha origem, tá na raiz da minha família, no cultivo dos meus antepassados. E a gente tem propriedade no interior de Farroupilha. Eu digo interior porque não tem assim asfalto na frente de casa, mas é uma região muito próxima da rodovia dos Romeiros, que leva ao Santuário de Caravaggio, e ali também os meus avós cultivavam uvas desde que eu me conheço, desde pequena. Lembro muito das férias, do período de férias, em que a gente ia auxiliar na colheita, né, no verão. E, claro, né, eu acho que é muito engraçado a gente lembrar um pouquinho assim, do passado, que como é que se auxiliava? Era tão cuidadoso, o trabalho minucioso, a colheita, que muitas vezes se auxiliava no apoio, para que eles que entendiam mesmo não machucassem o cacho, fizesse a colheita adequada. Então, o que se fazia? Se fazia o apoio no sentido de vai lá auxiliar na cozinha, a fazer as refeições, o pessoal que vai fazer a colheita, para liberar a nona que ia ajudar o nono e todo mundo para fazer a colheita, e aí os mais velhos, né? Os mais velhos, então, faziam a parte da cozinha e tudo mais. Mas é muito, assim, histórico essa questão, né, do vinho na minha família. Se produzia muita uva de mesa, uva que era entregue para a cooperativa, e depois, assim, meus pais, eles têm toda essa ligação, o meu pai, a minha mãe não, mas assim, meu pai sempre teve essa ligação com a agricultura, porque ele foi um dos precursores no cultivo de kiwi, em Farroupilha, que é a cidade da Festa Nacional do Kiwi. E o kiwi foi uma alternativa que se buscou para uma fruta que tivesse um valor agregado maior lá no início da década de 90, quando iniciou esse cultivo, e que tivesse uma facilidade maior de manejo. Eu lembro muito do meu pai faleceu em 2016, e ele falava muito dessa questão, né, de como o kiwi ele era menos trabalhoso do que a uva. E justamente, né, famílias pequenas, diferentemente de outras famílias aí que tiveram vários filhos, né, 8, 10, 11,
que isso também servia de força de trabalho, né, para esse cultivo familiar, o meu avô optou por ter 3 filhos. Então, se buscava alternativa para ter aí essa fruta diferente, que era novidade, o kiwi. E aí, a partir do plantio do kiwi, o meu pai ficou nisso, mas a tradição da uva permaneceu. E, inclusive, lembro muito, daí já entrando na época da adolescência, quando eu já podia consumir vinho, eu lembro de a gente consumir o vinho feito pelo pai. E aí era um vinho só para casa. Meu pai nunca fez vinho para vender. Sempre foi entregue a uva para cooperativas ou para grandes vinícolas que processavam, faziam vinho. E esse vinho era feito para a gente consumir em casa. Então, era um vinho feito artesanalmente. O pessoal pisava a uva e dava um barril de vinho e era o consumo do inverno. Então, assim, essa é a minha história com a uva e vinho, assim, falando rapidamente. E profissionalmente, eu fiz o curso de jornalismo, atuei em diversas frentes até me especializar na área da economia, mas ainda antes de me especializar nessa área de economia, sempre cobri muito, principalmente essa questão da safra em si, de volume de safra, de qualidade em linhas gerais. Então, eu tenho a coluna agora de vinhos, que eu lancei em agosto, mas que eu cubro esse assunto. Eu tenho mais de 20 anos quase de jornalismo, comecei com 16 para 17, estou trabalhando também no jornal de Farroupilha, então é bastante tempo já que eu acompanho o setor. Já é uma história, né? Então, tu tá me respondendo a próxima pergunta que eu ia te fazer, foi uma coisa natural, migrar da economia para o vinho, né? Migrar não, porque na verdade tu ainda tem uma coluna hoje de economia também, né? Isso, na verdade, foi buscar uma forma melhor de aproveitar esse assunto que eu gosto muito, que acompanho há bastante tempo, e foi assim dentro de um trabalho assim, de um plano de desenvolvimento individual, assim, sabe, de pensar como me especializar mais dentro da área de atuação que eu tenho. Porque se a gente for pensar Serra Gaúcha, que é o que eu cubro, a gente pensa muito nessa questão da indústria, né? Indústria metalúrgica, e isso é o meu dia a dia, todos os dias eu falo disso. Mas a indústria vinícola também é muito forte e tem a questão cultural. E eu pensei, além de eu cobrir o dia a dia, essa questão, né, de safra, de números, eu sentia que eu precisava entender um pouco mais do produto. Eu conhecia muito esse lado da produção, até porque eu tenho essa questão, né, dessa ligação com a agricultura familiar, das dificuldades, o preço mínimo da uva, que todo ano é aquela questão polêmica. Tudo isso a gente acompanhava muito bem, mas o que eu sentia falta era de falar um pouquinho lá na ponta, que não adianta todo esse trabalho que a gente tem, ou como dá trabalho, eu estando aqui na região, eu tenho como acompanhar de perto isso, se depois lá na ponta, na hora de falar do produto final, a gente não tem o conhecimento necessário e adequado. E foi aí que eu resolvi buscar me especializar. Antes de eu lançar essa coluna, eu fiz o curso sommelier. Eu fiquei 1 ano estudando, mais de 1 ano até, para poder ter um espaço específico e dedicado ao assunto. Então, Sim, foi assim. ter propriedade naquilo que tu estava dizendo, né? Na verdade, tu já tinha muito a proximidade, tu tens a proximidade, tu mora em Bento Gonçalves, que a gente pode considerar a capital brasileira do vinho, na região principal produtora. Na verdade, eu moro em Caxias do Sul, a minha família mora em Farroupilha, e eu vivo em Bento Gonçalves, então eu estou aqui, Tu né? vive on the Na road. capital, da capital da região Vivinho, né? Uhum. Mas a gente pode, então, falar um pouco, né, especificamente essa questão, assim, né, de aquilo tudo que tu viveste quando era menor, com os teus avós, como tu está contando, aquilo que a gente conta nas reportagens, que a gente escreve, né, para as pessoas que não conhecem muito do assunto, a pisa, o vinho artesanal, o colonial, o garrafão, a pipa, que era a pipa do inverno. Então, tu vivenciasse tudo isso, né? Isso, e ao mesmo tempo foi o que me ajudou a pensar nesse produto do Mais Vinhos. Por quê?
eu fiz uma série de conversas com várias pessoas do setor para saber, é um produto novo, é um produto de comunicação novo. Assim, quando a gente vai lançar qualquer negócio, a gente faz pesquisas, né? E eu conversei com várias pessoas para saber o que elas achavam de ter uma coluna específica para tratar de vinhos que envolvesse tanto rádio, jornal, quem sabe um dia TV também. E eu lembro, né, de uma das fontes que eu entrevistei, dela dizendo, tem muita gente falando sobre vinho, mas jornalismo, apuração, com propriedade, com informações direto da fonte, na região da serra, tem essa possibilidade de estar perto de quem produz, de quem elabora, de quem distribui, não tem. Então, acho que é um espaço bacana para ser ocupado. Aquilo me incentivou ainda mais. E foi aí que eu fui buscar conhecimento, justamente porque eu não queria ser mais uma pessoa a falar de vinhos. Eu queria realmente ter mais conhecimento sobre os produtos, porque o que ocorre é justamente isso. Como a gente tem essa proximidade, às vezes a gente pode até cair na armadilha de, vou falar porque eu conheço. E eu conheço muitas fontes. A gente conhece muito, embora Caxias do Sul, com o tamanho que tem, ela ainda tem características de cidades em que a gente tem aí, a gente diz até um pouco assim, paroquial, que a gente conhece bastante pessoas, ainda mais quando a gente se aproxima de um setor, que foi o que eu fiz no mundo dos vinhos. Mas eu queria além de contar histórias, porque eu acredito muito nisso. Porque até a gente consumir o produto, a gente primeiro vai conhecer, nem que seja a história que está ali, resumidamente no rótulo. É muito difícil a gente fazer uma degustação às cegas a partir dali, amar o produto e a partir do produto a gente consumir. Normalmente se faz o caminho inverso. Então, eu realmente preciso, mesmo estando aqui, aproveitando todo o potencial de ter, eu digo assim, o privilégio de fazer cobertura dos vinhos na maior região produtora do país, eu preciso exercitar também esse meu olhar estrangeiro, porque senão não vai fazer sentido, né? É isso que tu está falando, né? Eu acho que nessa profissão de jornalismo, da qual eu também compartilho contigo, enfim, é muito difícil, né? Porque às vezes uma pauta nos cega. Tu tá dentro da principal região, tu conhece muita gente, como tu estava falando, e a gente sabe, quem tá aqui que gosta de vinho sabe disso. É muito diferente a gente degustar um vinho com um produtor dentro da cantina, né? Eventualmente da barrica, ele te serve, o enólogo te serve, tu leva um vinho para casa e não é o mesmo vinho que tu abre em casa. Então, eu acho que também essa busca pelo conhecimento é para poder avaliar essa diferença daquilo que a gente sente lá dentro. A gente sente a emoção de um produtor, a gente sabe, a gente vê a verdade nos olhos dele. E a verdade é diferente dentro de uma cantina e dentro da casa da gente, né? Com certeza. E eu acredito muito nesse papel educativo que a gente tem trabalhando como colunista do setor de vinhos, porque eu não sou, apesar de ter buscado conhecimento, de ter me apropriado, eu ainda não sou o tipo de jornalista que trabalha. Embora eu seja colunista e que tenha justamente esse espaço de opinião, eu prefiro repassar muitas vezes essa opinião para outras pessoas. Eu estou ali com esse papel de curadora, né? Porque, vou dar um exemplo, eu criei um quadro na coluna que é o Quem Indica, que eu justamente convido pessoas, e não só especialistas, mas pessoas que têm alguma ligação com o mundo dos vinhos para que elas indiquem. E às vezes eu trabalho junto nessa indicação. Dou um exemplo de um empresário aqui em Caxias do Sul, que tem uma adega gigantesca, que ele tem um enólogo para cuidar da adega, e que ele só consome vinho de fora. Eu disse, não, que tu consomes vinho de fora eu sei, mas agora eu vou te desafiar, eu quero que tu me fale que vinho do Brasil vale a pena. E aí ele foi e falou. Então, esse papel que eu tenho, não de eu ir dizer, esse é um vinhaço, não é muito esse o meu perfil. Eu criei essa coluna para que a gente fale mais de vinhos,
não, e aí também eu lembro quando eu fiz essa entrevista, eu disse, ó, eu pensei nesse nome Mais Vinhos justamente para incentivar que a gente aqui no Brasil ainda tem, né, um consumo muito baixo, né, per capita, né, como a gente diz, né, por Baixíssimo, né? cabeça. E então a gente tem espaço para crescer muito, mas ao mesmo tempo a gente não tem que se limitar, não, agora só vou consumir vinho brasileiro. Não é isso. Eu acho que o que a gente precisa é ter um olhar para o que a gente está produzindo aqui e não se fechar só para o vinho brasileiro, mas perceber a evolução do que está sendo feito do lado de casa, muitas vezes. A gente não sabe, Sim. e eu vou fazer minha culpa, porque eu mesmo cobrindo o setor, muitas vezes eu estou mais em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, do que aqui em Caxias do Sul. Tem muita produção, inclusive Muita participei esses produção em dias, Caxias. É. participei do concurso dos melhores vinhos, assim, assim, ó, muitas premiações. Eles esse ano eles implantaram, né, a medalha, o grande ouro, que a gente tem para 93 pontos ou mais, né, segundo a OIV, aliás, 93 pontos, né, que é o que a gente bate sino quando tem essas Uhum. avaliações de jurados. Então, isso também atesta a qualidade. E a gente acaba que muitas vezes está do lado e a gente não dá a devida atenção. Então, o que eu proponho é justamente que a gente pense em ampliar os nossos horizontes, mas incluindo o que está do lado da gente, sem deixar de a gente olhar fundo, olhar o que está sendo feito lá fora, até porque às vezes a gente precisa ter esse olhar de fora para a gente dizer, não, olha, aqui não está muito atrás, ou aqui está até melhor nesse sentido. Então, essa é a ideia da coluna Mais Vinhos, que a gente fale sobre tudo, não só vinho brasileiro, mas eu proponho muito, né, essa reflexão para o que a gente faz aqui. E também eu sou uma apaixonada por biografia. Eu fiz meu mestrado de comunicação na Universidade Federal, tratando de histórias de vida. E eu acho que a gente não pode ignorar quem está produzindo esse vinho e ir além daquela história que está ali no rótulo ou que está no site. Porque essa aí qualquer um vai lá e descobre. Então eu tenho explorado muito essa minha faceta de contar histórias, muitas vezes de personagens conhecidos, mas que ninguém sabe. Esses dias eu fui visitar uma loja de vinhos aqui de Caxias, enorme, e que tem, inclusive, a adega subterrânea com Fica bem à cofre. vontade para falar as marcas, não tem problema nenhum, Viviana, Babiana. Tá. É a Bocati. Então, fui na Sim. Bocati, Visitar o e Júlio. aí fui visitar o Júlio D'Agostinho, Julinho, né, que o pessoal conhece. E aí eu disse, tá, eu quero ver teus vinhos. E ele ficou, não, eu vou lá buscar e tal. Eu disse, não, eu vou junto. E aí me enfiei junto, fui lá num lugar que não é bonito, não é para fazer foto, é nas caixas mesmo, escondido, lá cheio de teia de aranha, e fui lá descobrir que ele foi o herdeiro dos vinhos do seu Raul Randon, mas não os primeiros vinhos que o seu Raul Randon produziu, mas os vinhos que ele tinha para ele tomar. A adega dele, Então, antes pessoal. da produção dele. E Ah, aí, antes de ter a harpa dos vinhos, os vinhos que o seu Raul Randon tomava. E vinhos que ele guardou por décadas. E que agora estão sob os cuidados do Julinho. E o Julinho tem um vinho sem que eu vou ter coragem de tomar. eu acho que o Julinho é um cara bom para a gente trazer no Recebe para descobrir o que tem na adega dele, hein? Essa é É. boa da gente trazer aqui. Mas A essas dele, não a histórias, que está à venda. Bem que a ele disse dele, que na pandemia ele teve que vender alguns deles aí, porque o pessoal queria coisas muito diferentes, assim, vinhos de guarda. tem muita coisa que a gente não sabe por aí, né? Eu acho que essa curiosidade que a gente tem pelas histórias das pessoas e as histórias que o vinho traz para as pessoas, né? Para as pessoas que bebem aquele vinho e para as que fazem. Porque muitas vezes para eles é uma coisa tão comum e tão convencional, e quando a gente, jornalista, vai atrás para descobrir, no fim percebe que tem uma bela história ali, né? É bem isso, Lúcia, porque muitas vezes é incrível. Eu fui fazer uma pauta com a Daisy Costa,
E aí a gente, vamos fazer aonde? Onde é que a gente vai conversar? Vamos pensar num lugar, um cenário bacana, para fazer umas imagens, umas fotos. E aí ela disse, tá, vamos lá na Dom Bernardo. E aí eu saí com mais de uma pauta, e daí comecei a entrevistar o pessoal lá da Dom Bernardo, e em uma conversa despretensiosa surgiram várias outras pautas, e é sempre O Matheus assim, quase não gosta de conversar, né? não fala, quase não É. fala, e uma coisa leva a outra, a gente, sabe, aqui na região a gente fala que o gringo trabalha muito, é muito focado, assim, sabe, e ele às vezes não sabe se vender, não sabe valorizar o próprio trabalho. E conversando é que a gente vai percebendo coisas que nem eles sabiam do potencial que tinha. Isso é Então, que eu percebo. Assim, eu vou fazer uma história e eu já volto com várias outras. então eu vou te fazer uma pergunta que tu já me deu a escadinha aqui, né, para fazer. O produtor tem dificuldade de chegar no jornalista, né? Quer dizer, ele sabe, o produtor tenta, te procura, fora aqueles que com esse tempo de relacionamento, né, tu já foste criando e tal, a gente sabe que tem alguns que têm um relacionamento que vão criando e são mais expansivos, mas no Brasil de vinhos a gente tem hoje cerca de 300 vinícolas cadastradas, 287 para ser mais precisas. A gente não conhece todos esses produtores, né? Tu conhece certamente muito mais do que eu, que está mais tempo no setor, mas desses 287, alguns eu nunca tinha ouvido falar. Esse produtor desconhecido, como é que ele chega? Ele chega num jornalista de veículo assim mais tradicional, Babiana? Olha, eu vou te dizer que com as redes sociais é muito mais fácil esse acesso. E eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais, buscando um contato, uma aproximação maior. O que ocorre, muitas vezes, é que a gente tem uma lista gigantesca de pautas. E eu sou uma pessoa cobrindo vinho. Precisaria ter várias pessoas. E como é um assunto que eu gosto muito, eu digo que hoje a minha lista de pautas de vinhos está maior do que a minha lista de outras pautas em gerais de diversos setores. Porque eu vou descobrindo várias curiosidades e eu vou colocando ali. Não, mas isso eu não posso só contar em poucas linhas. Eu preciso ir lá, eu preciso ver, eu preciso dar uma valorização maior. O que ocorre é que muitas vezes demora mais para eu conseguir fazer, mas está lá, está na minha lista, uma hora eu vou fazer. É uma pauta E interminável, né? é uma pauta interminável. Só que para entrar nessa minha lista de pauta, tem que ser algo que chame a atenção. Eu percebo que a maior dificuldade é entender que o que é de fato curioso, o que é notícia, porque muitas vezes eu recebo prêmio. Eu recebi essa premiação, que para a vinícola é algo mais importante. Só que para aquela vinícola, para outras, talvez aquele prêmio seja algo rotineiro. Então é muito difícil trabalhar com prêmios. O que realmente importa para o consumidor? Porque se eu der o prêmio de um, vou ter que dar de todas. A lista é interminável e aí não vai se diferenciar, porque você recebeu, a outra vinícola também recebeu. Mas daqui a pouco é uma novidade na forma de vinificar, é algo diferente que tu implantou na forma de vender. É, uma coisa que é banal, dizer que 80% do que tu vende é venda direta. Pô, mas não é, sabe? É isso que faz com que a tua vinícola seja diferente da vinícola grande, e é o teu atendimento. Então, assim, são coisas que é difícil para o produtor, para quem tá envolvido, perceber, e tem que ter, às vezes, um olhar de fora. E, justamente, tem que aproveitar esses espaços que a gente tem, às vezes, assim, se encontram no evento para conversar comigo, chegar perto. Nesse evento que eu fui ali dos melhores vinhos de Caxias, eu mesmo disse, eu quero conhecer, me leva ali no fulano que eu não conheço. E isso também poderia partir, né, desses produtores. Eu quero conhecer ela, vou lá conversar. Porque daí nessas conversas, muitas vezes surge mais pauta do que
enviar por e-mail, avisar que ganhou um prêmio, entende? Uhum. É nessa aproximação que a gente consegue identificar as pautas que vão render manchetes, de fato, e que não vai ser uma notinha. E aí a gente vem para a pergunta principal, né? A pergunta clickbait que a gente fez. Por que, né? Por que o vinho brasileiro merece hoje estar nas manchetes? O que que a gente tem de diferente, de melhor, de estranho, de qualidade? Por que que a gente tem que estar numa manchete? Tem muitos elementos. É difícil dizer um elemento, mas eu acho assim, a evolução do que a gente faz, comparado às últimas décadas, já nos coloca em evidência. A diversidade, isso eu acho que é algo assim que chama muita atenção, porque a gente tem sendo produzido vinhos nas mais variadas regiões do país. E como meu foco é muito a Serra Gaúcha, eu brinco que a gente tem morador da Serra fazendo vinho o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Então, são vinhos com características completamente diferentes. E mesmo dentro dessas pequenas propriedades aqui da região, a gente tem uma cultura que é a cultura da resiliência. Por quê? Porque a gente tem uma geografia que tinha tudo para dar errado para cultivo em geral, no morro, com pedra, com muita dificuldade, e toda hora tem geada, granizo, e o pessoal planta de tudo, porque se der errado algo, eles têm ali uma outra Plano forma para B, plano tentar. C, plano D, todos. Plano D, todos os planos, e isso vale para vários tipos de uva, e também para outros tipos, que a fruticultura, a gente aqui na Serra tem essa fruticultura muito forte, diferentemente de outras regiões do estado mesmo, do país, que o forte do agro é grão. Mas essa questão, né, de que a gente tem essa característica cultural, mostra quanta coisa diferente que está sendo produzida. E aí, toda hora que eu vou fazer uma reportagem, eu conversando, o pessoal está plantando uvas diferentes. Então, começa ali, começa na parreira, mas a vinificação também. Se eu conversar com qualquer produtor, ele vai me contar que esse ano ele fez uma vinificação diferente. Então, tem aí também manchete, tem novidade. E as próprias formas de distribuição. Até mesmo, nós vivemos uma crise muito grande de garrafas. E o pessoal está sendo inovador até nisso. E está na minha fila de coisas que eu não consegui ainda publicar, então vocês vão saber em primeira mão. Tem gente fazendo tampa de garrafa com grafeno. Então, tem muitas coisas diferentes sendo feitas. E é isso, é o novo, é a novidade, é o diferente, ou é uma tradição antiga sendo resgatada. Nem sempre está no evento, porque às vezes a gente recebe muitos eventos. Que bom que a gente está tendo muita movimentação. Nunca vi tantas iniciativas de enoturismo, de espaços ao ar livre. Isso também merece ser noticiado. Mas às vezes é esse olhar para aquilo que a gente já faz bem feito e que a gente esquece de comunicar. E é isso, sabe? De ponta a ponta, a gente tem muita diversidade. Então, eu destacaria essas duas questões: a evolução que a gente vem fazendo e a diversidade de coisas que tem aqui no Brasil. Isso que merece manchete. E tu achas, assim, na tua avaliação como repórter, né, como jornalista que há tanto tempo cobre esse segmento, o consumidor brasileiro enxerga isso que tu está falando, toda essa diversidade, a qualidade, essa tecnologia e a inovação que muita vinícola está trazendo? Eu acho que ele está começando a enxergar mais. E eu percebo pelo interesse de recebo muita pauta, mas recebo muitas perguntas de como eu devo buscar
buscar mais informações para consumir melhor os vinhos. Então, eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente fazer o Brasil entrar nas manchetes é auxiliar as pessoas que estão buscando mais conhecimento para consumir vinhos. Por quê? Porque eu digo que a minha jornada de aprendizado, fazendo curso sommelier, é uma jornada de autoconhecimento. Porque a primeira coisa que eu respondo quando me pedem, Babi, me ajuda, eu quero aprender mais sobre vinhos, me diz que vinho eu devo tomar. É perguntar, tá, tu te conhece? Tu sabe o que tu gosta? O que tu consome até agora? Tá, me fala mais de ti. E a gente precisa fazer com que as pessoas, primeiro, elas busquem conhecer um pouco mais delas, refletir sobre aquilo que elas gostam, porque não adianta a gente querer indicar algo que não vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem um papel muito educativo. E eu digo assim, não é nem só do consumo em si, dessa questão da degustação, da análise visual, enfim, dessas questões mesmo sensoriais. Em questões simples. Esses dias eu estava falando sobre FenaChamp, porque minha base é aqui na Serra, mas às vezes eu faço entradas ao vivo conversando com o pessoal de Porto Alegre. E daí o pessoal de Porto Alegre começa a brincar e a gente começou a falar sobre tem um evento que ocorre na FenaChamp que é o Sabrage Coletivo. Uhum. E aí eles falaram, já fez, Babi, tudo mais. Aí eu falei, fiz uma vez, não é muito indicado, morro de medo, fiz lá morrendo de medo. E eu disse, mas vou descomplicar um pouquinho para vocês. Meu negócio é abrir espumante do método tradicional. E aí comecei a dar as dicas de abrir espumante que eu aprendi no curso. É isso que falta, é a gente descomplicar, a gente repassar também esse conhecimento, para que a gente possa fazer com que as pessoas se aproximem, que elas busquem maiores informações, mas que elas não tenham medo de comer X com vinho, que torne isso algo do cotidiano. Que elas saibam também fazer uma degustação harmonizada, mas que elas não tenham, porque eu sinto que muitas pessoas, eu não entendo de vinho, não, tá louco, não vou fazer isso. Não é assim. E eu estou bem feliz que eu tenho percebido essa questão, né, de descomplicar o vinho no dia a dia, porque eu sou uma pessoa que eu vou no restaurante e fico observando o que está na mesa, o pessoal um pouco indiscreta. E eu tenho visto cada vez mais a presença do vinho, que me anima muito. A harmonização não precisa ser um momento complicado, né? Ela não deve ser um momento complicado. Eu acho que tudo isso que tu está falando, também a gente conversou um pouco antes, né? Todas essas instituições um pouco mais reconhecidas no mercado mais profissional do vinho, a ABS, a W7, a Enocultura, né? Que são mais profissionalizantes, digamos assim, para quem quer seguir no mercado e a carreira, claro que ajudam muito, mas tem vários outros cursos menores, mais simples, menos caros também, para quem não quer se envolver profissionalmente, que ajudam muito em todas essas questões, né? E claro que eu estou aqui na região, para mim é fácil, mas eu sempre indico, começo fazendo um curso das vinícolas que oferecem com frequência, meio turno. O primeiro curso que eu fiz foi em uma vinícola aqui da região. E já te dá uma boa base e também faz compreender se tu queres aprofundar. Porque daqui a pouco já vai fazer um curso assim, um nível mais avançado, e aí já fica mais difícil, porque tem que estudar, meu pessoal. Inclusive tem prova aí na próxima semana, com medo. Não é brincadeira. E quem está aqui não sabe muito, né? E quem for ouvir depois tem que saber. Depois que a gente cai dentro da barrica, não sai mais, né? Começa a estudar e vai um curso atrás do outro, um livro atrás do outro e não para mais. Com perdão, trocadilho é uma cachaça, né? É uma cachaça, né? O Flávio Pisato, que está aqui nos acompanhando, né?
da Vinícola Pisato, grandes vinhos, né? Também um produtor reconhecido nacional e internacionalmente, estava dizendo aqui que a viticultura da Serra é uma viticultura heróica, e é isso, né, Babiana? Heróica, É. heróica. E eu acho... Desculpa. Por isso que eu tenho uma dificuldade de descartar cada gota. Não dá para Eu sei descartar. quão suado é para fazer. Inclusive, vou contar um outro segredinho, não deveria estar contando, mas recentemente fiz uma brincadeira com uma amiga minha e a gente resolveu fazer cidra de maçã. Olha, tu está produzindo, Babiana Munhol, olha aí. Mas para brincar, tá? E aí a gente pegou umas maçãs lá da mãe, lá de casa, 10 garrafas só. Porque a gente tentou fazer cidra de pera e de maçã. E a cidra de pera ficou um excelente vinagre de pera. Não deu Olha, certo. então. Tem essas questões relacionadas à própria acidez, né, da pera, diferente da maçã, enfim. Poxa vida, 10 cidras, não dá nem para comemorar um ano novo, mas é tão difícil fazer. E a gente tem que valorizar, por isso que eu digo, tem que tomar até a última gota, não dá para deixar no copo. Dá uma dor no coração, assim, quando, enfim, a gente tem que descartar. Digo, Né? É muito heróico mesmo. Eu queria abrir para quem quiser fazer alguma pergunta aqui para a Babiana, né, para a gente ir se encaminhando para o final, mas antes da gente fazer as perguntas que eventualmente venham de vocês, eu queria também aproveitar que o Flávio está aqui e falar um pouco e contar um pouco. A gente está falando de manchete, né? E a gente pensa que o brasileiro tem que valorizar mais o que a gente produz aqui. Tivemos recentemente, aí nos últimos 3 ou 4 meses, 2 matérias muito bacanas sobre vinho brasileiro. Eu acabei de publicar no chat ali os links. 3, na verdade, eu publiquei, mas 2 são de fora. Uma na BBC News, né, de Londres, e a outra no site Spectator World dos Estados Unidos, né, que fala sobre as descobertas de vinhos brasileiros e fala também sobre a qualidade que a gente tem, né? Eu acho que é muito interessante a gente ver como o estrangeiro percebe, e eu estou aqui lembrando o Flávio, homenageando todo mundo que está presente, porque o Flávio está presente com a Pisato nessas 2 matérias que eu estou citando aqui, falando um pouco da qualidade que a gente tem, do vinho brasileiro fora e da dificuldade que é o vinho chegar, né? De todos esses trâmites, até, Flávio, se tu quiser dar algum depoimento ali, a gente agradece a respeito disso, para mostrar que fora daqui, o nosso vinho, quando é encontrado, é um vinho que é muito respeitado, né, Babiana? Eu acho que a tua participação também em feiras nacionais grandes, como a ProWine em São Paulo, e aqui a nossa feira WSA, que tem muito comprador estrangeiro, o estrangeiro já está olhando com outros olhos para o nosso vinho, né? É isso. A gente tem que mostrar, fazer chegar mais, e a gente tem potencial para isso. Pensa a capilaridade que tem que se ter para distribuir vinho só no Brasil, porque é um país com dimensões continentais. Então, se a gente tem essa capilaridade interna, a gente tem tudo para fazer esse vinho chegar nos mais variados cantos do mundo. Mas realmente, eu tive uma experiência de fazer intercâmbio há 10 anos, está completando agora, em Verona. E, claro, a Itália não é parâmetro, porque a Itália ela é muito voltada à sua região. Eu lembro que eu fui visitar Negrar e no dia seguinte eu ia a Suave, que tinha a festa medieval do vinho branco de Suave, que é uma cidade medieval. E o pessoal de Negrar estava revoltado porque eu estava saindo de Negrar para ir para uma cidade vizinha consumir um vinho vizinho. Então, a rivalidade lá é muito grande, isso também dificulta que a gente faça esse nosso produto chegar em países mais tradicionais. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho, até mesmo dentro do país, de mostrar essa qualidade. Ontem mesmo, eu voltando dessa viagem que eu fiz de carro para Foz do Iguaçu, para Cascavel, no Paraná, a gente parou para almoçar num restaurante que fica na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e fui olhar, sempre vou olhar, né, os vinhos que eles tinham, e só tinha um vinho nacional. Pelo menos era o vinho deles, eram vinhos produzidos em Chapecó.
Mas Ó, o esse não, resto era... eu quero o rótulo, esse não está no Brasil de Eu fiquei Vinhos. Chapecó curiosa. não temos. Chapecó não Eu temos. fiquei curiosa, inclusive, É. em provar. Mas não dava porque eu estava dirigindo. Pô, mas tu devia ter comprado uma garrafa, Babiana Munhol, por favor, né? Devia ter comprado uma garrafa para É. levar, verdade. Não, É verdade. não me dei conta. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui da Patrícia Lima, né? Jornalista e repórter como nós. A Patrícia cobre a área de Estranho, vinhos. né? Eu estou acostumada a perguntar. Até estava conversando com a Luz, estava assim, não tem muita experiência em live. Eu disse, não respondendo. Assim. Não, mas é isso. Mas vamos aproveitar que a Patrícia está aí, está fazendo pergunta difícil. Pega ratão para mim. Ai, ai, ai. A Paty faz bastante cobertura como freelancer, trabalha muito no Jornal do Comércio. Fiquem de olho que sempre tem cadernos especiais da Paty com matérias muito boas. A próxima terá uma participação do Brasil de Vinhos aí, né, Paty? Boa! A Paty falando aqui que desde que ela começou a cobrir o setor, há bastante tempo, mais de 15 anos, a alta carga tributária e a classificação do vinho como bebida alcoólica e não alimento prejudica muito, é um grande entrave, né? Mas a isso agora ainda se junta o contrabando, o famoso contatinho. Como tu achas, Babi, que o jornalismo pode ajudar nessa, cobrando? Como pode ajudar o setor? Eu acho que é com informação. Eu acho que a gente tem que trabalhar mostrando justamente essas dificuldades que é produzir um vinho. Eu quase fiz um grifo na minha coluna o dia que eu decidi que eu não ia produzir vinho. Né? Eu fiz essa brincadeira ali com as cidras, mas eu juro que eu cheguei porque eu tenho, né? A gente tem, a família produz uva moscato, a gente... Até lá no início eu falei que a gente produziu kiwi, deixou de produzir uva, e agora até para fechar, a gente voltou há poucos anos a produzir uva, porque nós tivemos dificuldade com uma doença que atingiu muitos pomares de kiwi em Farroupilha, um fungo, e que ainda busca superar. Tem gente que perdeu tudo, que foi o nosso caso, replantou e deu certo, tem gente que replantou kiwi e não deu certo, e a gente decidiu, então, já que a gente tinha toda a estrutura, com parreirais, irrigação nos parreirais, voltar a produzir uva e apostamos na uva moscato, que é a nossa indicação geográfica de Farroupilha, nosso terroir é para esse tipo de uva. E aí eu disse, bom, já que eu tenho a uva, quem sabe vou produzir um vinho, fazer um vinho nosso, assim, relembrar a tradição do vinho da família e tal. Aí comecei a colocar no papel tudo que tinha, dizer, cara, a uva é o de menos, tá? Porque só que eu vou gastar de garrafa e tributo, não tem porquê. E é isso, eu acho que é com informação, é mostrar o trabalho que é lá nessa agricultura heróica, né? Que o Pilato, recentemente, eu estive com ele, bem destacou agora, a toda essa questão que envolve, né? Colocar assim, como eu, quando fui buscar informações, coloquei ponto por ponto, né? O que tem que ser feito para produzir um vinho, para que o consumidor valorize. E por isso eu digo que é só com informação. Muitas vezes em roda de conversa de amigos, o pessoal diz, eu vou comprar o mais caro é o que vai ser o melhor. Daí, essa mesma pessoa que quer comprar o mais caro, que é o melhor, é o que compra do contrabando, então não faz sentido nenhum. Sabe? É isso que a gente precisa, combater esse mal com informação. Essa questão que falaste da tributação, a primeira live que a gente fez do Brasil de Vinhos Recebe, depois quem tiver curiosidade, resgatar no YouTube, foi com o Luiz Wolff, que é tributarista, é um advogado, contabilista, especialista em tributação, e ele é viticultor também. Ele tem uma vinícola chamada Guaíba State Wine, que fica em Guaíba, aqui. Vinícola urbana, né? Não, a dele não é urbana, a dele fica em Guaíba, ele tem vinhedo lá. Em Guaíba, tá. 40, 50 minutos aqui do centro, menos até. Ele produz um alvarinho maravilhoso, assim. Uma das minhas uvas que eu tô amando agora. Vá. Se tu encontrar o Revolução, vá atrás. Mas ele tem conta... alvarinho aqui na Serra, tem produtora aqui, tem muitas vinícolas fazendo. Caxias tem ótimos, né? Dom Afonso, por exemplo. Inclusive, Paroli, né? O Paroli. Parolha. Mas o Luiz conta uma nessa questão tributária que a Paty levantou ali também. Eu perguntei para ele em determinado momento, porque ele estava desmembrando a cadeia do custo, né? A pauta dele foi essa: quanto custa produzir um vinho no Brasil? Em determinado momento eu perguntei, tá bem, mas quanto custa produzir um vinho numa garrafa vazia, fechada com a rolha, né? Com rótulo pronto? R$50, sem vinho dentro. O vinho dele custa.
Aí a gente começa a perceber, bom, se R$ 50 custa uma garrafa cheia de ar, com um rótulo, uma rolha, uma cápsula, né? Então essa conta toda que a Paty está fazendo aí é complicado da gente chegar num preço às vezes competitivo, né? Até para ir para fora, aqui, principalmente aqui dentro também, né? Mas temos também aqui uma pergunta, Babiana, do Alexandre Caminha. A liderança gaúcha nos vinhos motivou novas fronteiras vitícolas pelo país, apoiada em inovações tecnológicas. Como tu vês a relação dos gaúchos com essa expansão do mercado? Eu fiz uma reportagem especial recentemente falando sobre os jovens no mundo dos vinhos e mostrando como a gente tem aqui um protagonismo jovem na região da Serra. E explica um pouco dessas novas fronteiras e por que tem gente daqui colhendo o ano inteiro. Porque aqui a gente tem essa questão de que a gente está na segunda, na terceira geração. E aí esses jovens assumem algo que já está colocado, já está posto. E eles estão aportando novidades. E tem muitas vezes essa questão de conflitos geracionais, em que é difícil implantar essas novidades, enquanto ainda tem uma geração com um olhar mais conservador. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter em outras regiões do país projetos que nascem do zero. E gente que tem muito dinheiro para investir em novas tecnologias, mas que não tem conhecimento. E aí vem aqui para a Serra para buscar essa experiência, para buscar profissionais especializados. Então, tem muitos jovens daqui trabalhando nessa parte de consultoria, ajudando a se construir a história do vinho brasileiro em outras regiões do país. Então, eu vejo esses momentos de que a gente tem uma terceira geração, até quarta, em alguns casos, aqui na região, e em outras partes do país, projetos que começam do zero, mas não sem essa participação de quem tem aí esse conhecimento que não só de a gente ter muito mais formação hoje em dia, e depois eu até queria falar sobre isso, sobre essa questão da formação, se der tempo, rapidinho, mas ter também essa experiência, né? Experiência cultural mesmo. A gente tem mais uma pergunta aqui, peraí que caminhou aqui a pergunta, que é o pessoal da Vinato, lá de Curitiba. O pessoal da Vinato Glauco, lá da vinato.br de Curitiba, um varejo exclusivo para vinhos finos brasileiros, né? Aliás, eles são muito bacanas porque tudo que a gente faz, eles compartilham, nos divulgam por aí, nos dão um belo apoio. Obrigada, Glauco, pessoal. E o Glauco pergunta, que até de uma certa forma tu já respondesse, mas se de repente pudesse um pouquinho mais direta na questão do comércio, aqui nesse caso. Ele pergunta o que tu sugeres para eles que não produzem, mas que eles fazem parte desse ecossistema, né? Que faz o vinho chegar à mesa de cada consumidor brasileiro, faz parte dessa cadeia. Como um comércio, uma loja, no caso deles, né? Um varejo exclusivo de vinhos finos faz para virar uma pauta? Ele diz que eles não têm recursos, né? Para pagar eventualmente uma participação, para pagar um anúncio. Que tipo de informação tu poderias dar, ou que tipo de ajuda tu poderia dar para um negócio chegar às manchetes e virar uma notícia? Eu acho que o varejo é um baita de um termômetro. Daqui a pouco vocês pegando e abrindo esses números de quem é o principal consumidor, ou agora, nesse período, dá uma virada, o consumo passa a ser de um produto para outro. Por exemplo, eu fiz esse termômetro agora na Wine South America, eu fiquei olhando os corredores e estava uma concentração nos vinhos do leste europeu. Poxa, isso é mercado, é consumo. E daqui a pouco vocês perceberam que deu um boom, uma explosão de venda de vinhos de determinada variedade. Procura, gente. A gente também quer contar um pouco mais disso. Não é, além de vocês também poderem ajudar a contar as histórias, porque vocês conhecem os produtores, o que vocês estão vendendo, além de conhecer o produto em si, vocês também conhecem a origem dele. E isso também pode virar pauta. Mas eu acho que aí eu vou fazer o gancho que eu queria falar, essa questão da formação. Que a gente aqui também, na região, não é só um polo produtor, é um polo de formação. A gente tem os cursos de enologia,
até mesmo cursos de sommelier, e eu acho que cada vez mais a gente precisa ter nas formações uma maior atenção em como comunicar. Que não adianta todo esse trabalho ali que a gente estava falando, né, heróico, para fazer um bom vinho, se a gente não consegue comunicar tudo que a gente está fazendo, se a gente não consegue chegar lá na ponta e mostrar. Então, eu defendo muito que a gente tenha também na formação, a gente tem aqui vários, né, enólogos do que Tati, e que bacana com essa preocupação em comunicar, porque muitas vezes a gente vai tão na questão técnica, minuciosa, e não é nem por falta de interesse, mas é por falta de tempo para isso. Mas eu acho que é um primeiro passo a gente, pelo menos, atalhar, saber o que mais interessa lá do outro lado, para quem tem um veículo de comunicação, já é meio caminho andado. E se a gente tiver isso desde a formação, daqui a pouco em cadeiras, né, de comunicação dos vinhos, eu acho que isso se torna uma coisa mais assim, natural. E eu fiquei muito feliz que eu fui olhar, foi criado recentemente o mestrado do Instituto Federal nessa área, e tinha uma linha de pesquisa que era justamente a parte de comunicação. Eu só não me inscrevi porque eu já fiz mestrado e eu não estou conseguindo fazer um segundo mestrado com tudo que eu estou fazendo atualmente, ainda mãe da Celeste de 3 aninhos. Mas olha que eu fiquei tentada em fazer. Mas vou te dizer que só quem consegue fazer as coisas é quem é muito ocupado. Quem não tem o que fazer não consegue. Senão a gente não Quanto estava aqui mais a gente essa faz, hora. mais a gente acha A a gente não gente. estava aqui essa hora fazendo isso. O Glauco deixou uma sugestão aqui, que era para a Patrícia, mas eu acho que pode ser para a Babiana também. Uma reportagem investigativa sobre a rota do contrabando do vinho para o Brasil, né? Que a imprensa poderia expor isso de alguma forma e ajudar a desmistificar que o que é bom é barato ou não é barato, é caro ou não é caro, né? Eu acho que fica uma sugestão, né, gurias, e quem mais estiver aqui do jornalismo, eu acho que seria uma pauta bem interessante para a gente tentar levantar essas informações. E, aproveitando que a Babiana há pouco falou sobre os heróis, eu gostaria de chamar aqui o herói Flávio Pisato, ele mesmo que falou isso e se dispôs a falar conosco aqui e comentar sobre essa questão aí da participação do vinho brasileiro fora do Brasil, nessas matérias que a gente falou. Flávio, se tu quiser aparecer aí para falar conosco aí, como tu me chamaste aqui no chat, onde está o seu Flávio? Está lá tomando um Merlot? Liga o áudio aí, Flávio. Oi, tudo bem? Me ouvem bem? Oi, tudo Te bem? escutamos bem, que prazer. Que bom que tu Prazer. quisesse participar conosco aqui, Flávio. Na verdade, eu preferia quase participar mais por escrito, né? Ah, bom. Então... Afinal, a pauta é pessoal de vocês, né? Não é minha, né? Mas Me perguntou o que eu estava fazendo. Olha aí! Perguntou o que eu estava fazendo. Eu estava separando os vinhos aqui para fazer uma degustação a sós hoje, a sós. Pô, mas já dá o endereço que todo mundo vai para tua casa, então, daqui a pouco. Compartilha conosco. Mas aqui, então, Mas vamos só te fazer uma pergunta aí para não te atrapalhar, então. Eu achei que tu Não, tranquilo, eu só estava organizando aqui mesmo. Tá. Mas tu me perguntasse, a questão da viticultura heróica é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, tá? Na prática, eu falei em viticultura heróica porque tem uma classificação internacional, né, meio que informal, que se refere às produções em lugares montanhosos, lugares difíceis, né? Então tem uma expressão um tanto pop já no mundo dos viticultores e vitivinicultores, principalmente os de pequena escala e que produzem em lugares um pouco diferenciados ou difíceis, né? Se chama viticultura heróica. Eu fiz a questão de ressaltar por escrito, né? Sem heroísmos, tá? Por favor, na prática é um desafio, ok, mas também tem suas vantagens, tá? Eu diria que o principal desafio, talvez nosso, né? Não esteja associado apenas à viticultura, mas sim ao tamanho, não apenas à geografia, digamos, né, porque vinho é sempre geografia, mas ao tamanho da nossa vitivinicultura, que é muito pequena. Isso é um grande desafio, porque nós não temos economias de escala. Tá? Então, esse é o lado complexo, digamos, para os produtores brasileiros em geral. Tá? Afinal, a nossa produção brasileira de vinhos finos, que é a minha pauta, por exemplo, né? Ela é simplesmente a produção anual, né, de vinhos finos, entre vinhos espumantes e vinhos tranquilos, né,
ela é simplesmente um quinto, um quarto de uma Conte Toro. Então, nós somos realmente um pouco pequenos demais como um todo. Mas, de novo, né, sem, como é que se diz, né, sem reclamar demais, porque também vinho de gente que reclama demais ou se coloca como vítima não é vinho vencedor. Então, esse é o lado comunicação da coisa, tá? Uhum. Sobre a questão internacional, que era o outro ponto, né? Estão me escutando bem? Ótimo, ótimo. Tá. A questão internacional é o seguinte, né? Geralmente nós vendemos para nichos, né? O vinho brasileiro tem alguns produtores com mais escala, né? Por conta de terem um preço melhor e serem produtores maiores, né? Mas na prática as vendas geralmente se dão para mercados até surpreendentes às vezes, né? Mas atendendo nichos, né? Atendendo nichos. Por exemplo, eu vou citar um caso surpreendente. Nós exportamos desde 2013 anualmente de 3 a 4 pallets para Bordeaux, na França, tá? Aí ele vai dizer, mas o que tu exporta para a França? Exporta coisas exóticas, Tanat, Alicante, coisas assim, que não são tão exóticas, porque Tanat é França, né? Não, eu exporto Merlot, Chardonnay, blend de Merlot, Cabernet e Tanat. Mas como assim para Bordeaux? Sim, o importador é localizado em Bordeaux, mas ele importa só vinhos do Novo Mundo, tá? Do Novo Mundo, fala-se países do Novo Mundo, né? Porque Sim. a geografia do vinho no estilo, né? Existe Novo Mundo no Velho Mundo e no Novo Mundo, tal qual existe Velho Mundo no Velho Mundo e no Novo Mundo, que é principalmente o nosso caso da Serra, né? Faz estilo mais Velho Mundo. Enfim, essa é uma curiosidade, tá? Não como é que se diz? Não é uma exportação de massa, né? Mas é uma exportação que rende, dá algum dinheiro, né? Tá? E também serve de aprendizado para atuarmos em mercados, né, internacionais. Por quê? Porque o mercado internacional está no Brasil, né? Desde 2005, nós somos um dos países do mundo que mais tem opções de rótulos importados, tá? Isso é uma coisa que nem sempre se sabe de... Oi. A pergunta que eu queria fazer é como é que tu chegou, como é que teu vinho chegou lá em Bordeaux? Como é que chegou? Vamos lá. A minha primeira exportação se deu em 2006, né, para Estados Unidos. Eu mandei um container inteiro, aliás, uma coisa estranha, né? Um container inteiro para a Califórnia e 3 pallets para Nova York, tá? Então, foi a minha primeira exportação. Ali começou, aí, em seguida apareceu o Canadá, também através de importadores que vieram para o Brasil, e a passeio praticamente, tá? E acabaram conhecendo o vinho aqui no Brasil em restaurantes. Então, esse foi o início. Mas daí comecei a sentir dificuldades, né? A Fusato começou a sentir dificuldades a lidar com esse assunto de exportação, tá? Então, nós adentramos o projeto Wines of Brasil, que era um projeto que no início partiu na Fiergs, depois se mudou para dentro do Ibravin, tá? E é apoiado pela Apex, a Agência Promotora de Exportações. Com isso, nós entramos no rol de empresas, né, que podiam receber jornalistas internacionais, receber importadores em projetos de imagem, comprador, junto com o Sebrae, a Apex e o próprio Ibravin, né? E também teria subsídio assim, da Apex, principalmente para fazer feiras no exterior. É assim que nós fizemos a primeira feira em Londres, né, em 2010 ou 11. Logo depois fizemos Vinexpo em Bordeaux, como expositores, né? Sempre 10 a 12 vinícolas apenas brasileiras, fazendo feiras no exterior. E em 2012 eu comecei a fazer também a Provine em Düsseldorf, né, que é a principal feira do Ocidente de vinhos hoje. No passado a principal feira era Londres, né? Porque Vinexpo e Vinitaly são muito focadas nos produtos desses países, né? França e Itália. E foi assim, lá na Provine Düsseldorf, que eu conheci o meu atual importador francês, tá? Começou, claro, também coincidente com aquela onda de o Brasil ter os grandes eventos aqui, começou com a Copa do Mundo, né? Então, havia um interesse pelo Brasil e também, por que não, por vinhos brasileiros, né? Algo exótico, associado a um país que eles nem sempre entendiam como produtor, porque boa parte das pessoas, mesmo do mundo do vinho, sempre achavam que o Brasil acabava em Foz do Iguaçu, tá? Mas aí, com a Copa e depois com a Olimpíada, isso também ajudou a espalhar a imagem que o Brasil tem um lado subtropical para temperado, que é o sul do Brasil. E aí, principalmente para a geografia do vinho europeia, é um pouco mais compreensível uma certa naturalidade de produção
fora as nossas inovações com a viticultura tropical do Nordeste e a viticultura de poda invertida ou colheita de inverno, que é a do Sudeste. Tá? Então, é assim que eu cheguei no importador de Bordeaux. E também foi uma época muito curiosa, tem outras curiosidades ali. Entre 2013 e 2014, nós tivemos, e foi o primeiro caso brasileiro, nós tivemos 3 vinhos da Pisato em classes executivas de companhias aéreas internacionais. Emplacamos, por exemplo, Pisato Chardonnay na KLM, lá da Holanda, né? Fausto Merlot na Lufthansa e Fausto Chardonnay na British Airways, tá? Então, Pisato nas alturas, né? São aquelas curiosidades, sabe, realmente de nicho, que aconteceu durante o pré-Copa e pós-Copa, um período curto, né? Mas estavam lá em classes executivas que comemoravam a Copa com vinhos de cada um dos produtores de países que estavam na Copa e eram produtores de vinho, né? Bem bacana. São só situações assim particulares que mostram, né, que com pouco de trabalho, tal qual nós aqui recebemos vinhos do mundo todo, sem tantas barreiras assim, tá? Lá fora também não existem tantas barreiras para o vinho feito aqui. Sim, pode que abraçar todas essas oportunidades. Todas né? todas as feiras. E eu acho assim, aqui com esse depoimento do Flávio, não teria um depoimento melhor para a gente encerrar. Né, esse exportador, exportar é difícil, não sei o quê. Não é difícil, não, é fácil, é só se envolver em projetos, né? E, nós somos uma vinícola hoje, digamos que está entre pequena para média, tá? Mas quando nós fizemos a primeira exportação, nós éramos uma vinícola de 40 mil garrafas, tá? 30 mil garrafas, 40 mil, tá? Ali em 2011, 12, que a gente começou a ganhar mais tração, né? Também éramos uma vinícola de 100 e poucas mil garrafas. Então, aliás, a própria exportação, com a repercussão que depois deu também, não só pela exportação, mas pelas reportagens internacionais em Decanter, em revistas alemãs, né? Na Wine Enthusiast, isso também realimenta o próprio mercado local, o mercado doméstico. Porque, de certo modo, isso também é muito aquela história antiga, né, do brasileiro, né, que precisa de uma confirmação, e às vezes externa, né, para daí, não é ser reconhecido, mas aí para ser olhado, pelo menos. Tá? Para ser dentro do seu próprio país. Flávio, eu queria te agradecer muito pela tua entrada aí. Eu sei que tu está em família, vai degustar, aproveita. Né? Eu falo demais, né? Tu deve estar arrependido já. Não, obrigado eu. Até logo. Valeu. Tchau. Valeu, até mais, Flávio. tá? Tchau para você. Parabéns pelo trabalho, tá? Tchau. Valeu, obrigada. Eu acho que essa entrada do Flávio aqui, né? A gente pode até encerrar dizendo, porque aquilo que ele falou ali, antes dele contar, né, das críticas positivas no exterior, mas quando ele começou a falar da série de coincidências, aquilo ali já mostra o que ajuda também a gente estar na manchete, né? Foi uma série de coincidências. Estava no lugar certo, na hora certa, o vinho estava na KLM, o vinho estava na Lufthansa. Isso, ele te deu aqui um monte de pauta, né, Babiana? Cheio de pauta. Ótimo. Então, assim, queria agradecer a todo mundo. E ele demonstrou na prática tudo que a gente falou. Demonstrou na prática. Ele comunicou aquilo que a gente vai depois pincelar, mas ele demonstrou na prática como a gente comunica. Ele contou toda a história de como foi difícil abrir o mercado de exportações, mas como depois que você abre, você vai adiante. É mais fácil. É pauta, né? E falou dessa questão aí do associativismo, do cooperativismo, todos juntos. Ninguém está roubando espaço de ninguém, a gente está dividindo o espaço para todo mundo crescer junto, né? Isso é muito importante. A concorrência, quando ela é saudável, ela é muito salutar, né? Pessoal, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a Babiana tem uma filha que está escondida na sala, porque ela está no quarto da filha, né? A gente está sabendo, então... Queria agradecer aqui, muito... As montanhas da Celeste. Já chegou. Eu queria agradecer muito, Babiana, a tua participação, foi muito bacana e a gente ainda foi brindado com o Flávio, né? Viu ali a mesinha da degustação dele, o balcão da degustação, invejei aquele balcão do Flávio ali. Sabe que antes mesmo de começar, tinha enólogo me mandando no WhatsApp, que legal tu vai estar, então eu já fiquei super honrada. Bem bacana. Quero dizer para todo mundo que daqui a alguns dias essa live vai estar no YouTube, a gente vai repassar nos grupos. Lá no início aqui do chat eu deixei todos os links do Brasil de Vinhos, inclusive o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha informações
de vinhos do Brasil. Volta e meia compartilha as colunas da Babiana, a gente está roubando e fazendo uns prints e botando lá, o pessoal lê, né? Enquanto não assinam o Pioneiro, a gente faz uma falcatrua, mas ninguém vê, aqui a gente repassa, né? Faz um print. Queria te agradecer muito, Babiana, mais uma vez por ter estado conosco aqui, ter roubado umas horas da tua filha e do teu marido. Foi uma excelente noite, né? E, por favor, quem quiser tirar fotos e compartilhar, espalhar o Brasil de Vinhos por aí, nos passar novas vinícolas, agradecemos muito. Boa noite. E convidamos para a próxima em novembro. Adorei o convite e só para finalizar, eu escolhi o jornalismo porque eu gosto de aprender. E eu pensei que é a profissão que eu aprender de diversas áreas, que eu tenho dificuldade em escolher o que eu mais gosto de aprender. Tanto é que me especializar em vinhos foi ali um trabalho de autoconhecimento. Então, eu aprendo muito nessas conversas. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que eu estou à disposição, pessoal, quiser conversar comigo, eu vou ficar muito feliz em ouvir as histórias de todos e, inclusive, aprender mais. A Babiana atende todo mundo, ela conversa com todo mundo, às vezes ela demora um pouquinho porque ela dá aula. Demora! Ela tem 450 mil funções, mas ela sempre está conosco e ela está sempre participando e ajudando aí. Então, quem quiser ficar por dentro do que a gente tem, nós vamos ter 2 palestras ainda em novembro, uma delas especificamente sobre registro de vinícolas no mapa, que vai ser a próxima, agora no início de novembro. Em meados de novembro, a gente conversa com o Michael Valer sobre o livro novo dele, que é sobre a região de Altos Montes. Esperamos a todos nas próximas. Boa noite. Beijo para todo mundo. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.